Olá, boa tarde a todos, a todas. Hoje nós vamos fazer a nossa revisão, né, dando continuidade a nossos temas, primeiro, segundo, terceiro ano. Vamos iniciar pelo primeiro ano e nós vamos, já estamos quase concluindo o tema do período, né, que é o tema de socialização em instituições sociais. Eu vou aqui compartilhar com os alunos do primeiro ano o, o slide, certo? Um minutinho. Só um minuto, aqui, socialização. Vamos lá. Como vocês podem observar, aqui no slide nós já avançamos bastante, estamos aqui falamos de interação social, estado social, papel social, certo? E agora nós vamos falar um pouco sobre, para finalizar esse tema, nós vamos falar sobre controle social, tá? Uma aula bem sucinta com vocês, para que vocês possam compreender. E o que vem a ser um controle social? Nós já sabemos o que é um processo de socialização, um processo de... né, como se dá a formação dos papéis sociais, do estado social, da cooperação, da competição, do conflito. E aí nós temos que entender o que na sociedade significa controle social. Como vocês observam, significam os mecanismos através dos quais se garante conformidade à ordem social. Constituem o que chamamos de controle social. Tudo na sociedade que se é organizado para garantir uma ordem, nós chamamos de controle social. Dentro da sociologia, nós temos duas perspectivas de análise sobre o controle social. Nós temos uma perspectiva ou visão funcionalista e também uma perspectiva ou visão do conflito. E essa visão funcionalista, o que ela diz respeito, né? Nessa visão, acredita-se que o controle deva ser exercido para a manutenção da ordem social. E a sociedade, ela é concebida como um organismo onde as diferentes partes elas têm que se relacionar harmonicamente. Já até expliquei isso para vocês, né, quando nós falamos na teoria de Emile Durkheim, que ele considera a sociedade como um todo, um conjunto de instituições sociais, a qual cada instituição tem uma função na sociedade a desempenhar, e os indivíduos são responsáveis por desempenhar essas funções dentro das instituições, certo? E aí, para que haja coesão social, já dizia Durkheim, a sociedade, ela deve, ou melhor dizendo, os indivíduos, eles devem se ajustar às instituições, às normas, regras que elas impõem. Então, dessa forma, a sociedade ela vai caminhar harmonicamente quando os indivíduos estão coesos com as regras e normas estabelecidas pela sociedade. Então, na visão funcionalista sobre o controle social, o controle ele deve ser exercido para garantir ordem, tá? O Estado, que é uma instituição social, ele atua a partir do controle social, por exemplo, por meio da polícia, né, de órgãos que são determinados para manter a ordem. Né? Se está havendo algum caos na sociedade, de conflito ali, entre os indivíduos, entre os cidadãos, é dever do Estado intervir, se necessário, até por meio da força. Então, o controle social é isso, é garantia de ordem na visão funcionalista. E na visão do conflito, essa visão percebe o controle como uma forma de poder, que repercute as contradições e os conflitos da sociedade. O controle e ideologias estão estreitamente ligados na medida em que fazem com que a visão de mundo de um grupo particular se transforme em padrão a ser seguido por toda a sociedade. Então, nessa visão do conflito, o controle social ele é percebido, né, ou se repercute a partir de contradições.
E o controle social e a ideologia estão extremamente ligados bem aqui nessa visão do conflito. Então, aqui existe, na visão do conflito, existe uma tentativa de garantir ordem na sociedade por meio de dominação. A dominação impera, a dominação ideológica, física, etc. Não mais necessariamente para ter ordem, mas para se sobrepor, né? Para ter domínio, para ter poder, certo? Então, aqui nós temos o controle social, né? Os mecanismos e agentes desses controles, dessas formas de controles. Nós temos, por exemplo, o que seriam esses mecanismos? São todos os elementos sociais que fixam padrões de conduta a fim de conduzir as ações individuais para limites previsíveis. Esses mecanismos, eles podem ser legais ou sociais. E aí nós temos os agentes de controle, que são os mesmos que realizam a socialização dos indivíduos. Por exemplo, a família é um agente de controle social, tá? Alguns autores enfatizam o caráter repressivo resultante do controle exercido pelos agentes das instituições. Outros mostram que é possível aumentar o controle sobre as instituições, revertendo a ordem das coisas, isto é, alterando o fluxo do poder e as relações de dominação. Então, tem autor que defende que o indivíduo tem mais poder, ora a instituição tem mais poder, e vice-versa, certo? Então, aqui nós encerramos este conteúdo do terceiro período sobre socialização e papel das instituições sociais. Vamos agora falar um pouco com o segundo ano e terceiro ano. Só um minutinho aqui que eu vou fechar aqui. Acho que vocês conseguem acompanhar. Um minutinho aqui que eu vou... Estou conseguindo aqui. Então, vamos lá. Bem aqui. Poder, política e Estado, nós já falamos na aula passada, certo? E aí, nós vamos falar hoje sobre Estado e governo, né? Nós já sabemos o que é poder, política e o que é o Estado, mas nós temos que também entender o que é governo, tá? Só lembrando que nós estamos trabalhando o conceito de Estado na visão de Max Weber. Primeiramente, Max Weber, né? Que para ele, o Estado, ele se define como um monopólio do uso legítimo da força, certo? E aí nós temos o seguinte, o que é governo? É a autoridade que administra o Estado. Não existe Estado sem governo. E aí nós temos várias formas de governo. E aí nós vamos vê-las hoje. Nós temos o modelo aristotélico de classificação, criado por Aristóteles, e nós temos o modelo criado por Maquiavel. O modelo de Aristóteles, ele se divide em 3 instâncias. Nós temos a forma de governo, que é a monarquia, nós temos a forma de governo, que é a aristocracia, e a democracia. E aí, como que eu posso definir o governo de uma monarquia? É aquele governo em que aquela forma de governo onde existe só um representante no governo, tá? Desculpe. Exemplo, os reis, né? Quando existe um rei ali que domina, só ele domina o monarca, o rei, a figura do rei. Ali, quando existe a figura de um rei, de só uma pessoa dominando, eu tenho uma monarquia. E a aristocracia? A aristocracia é uma forma de governo de que só poucos podem governar, só os melhores, os que têm poder econômico, aquelas pessoas que são consideradas pessoas de classe social alta na sociedade. Esses fazem parte da forma de governo aristocrata, certo? Só se elege quem tem poder econômico na aristocracia, quem vem de família rica, por exemplo. E a democracia é um governo de muitas pessoas, tá? Na democracia, várias pessoas podem ser eleitas, né? Dependendo do povo que escolher.
Então, no Brasil, nós tivemos, por exemplo, o Lula, que não era rico, não era um aristocrata, mas se elegeu. E aí, porque na democracia isso é permitido, não importa de onde o presidente, o candidato venha, né? Se de família rica, aristocrata, ou de família de príncipes, reis, não. Importa que ele tenha proposta e que as pessoas votem nele e o elejam, né? Independente de onde ele venha. E aí nós temos, por último, outro modelo, que é o modelo de Maquiavel. E aí, nesse modelo, nós temos a monarquia e a república, certo? Como forma de governo. E aí, vamos lá. Essa monarquia, vamos ver, entender o que é monarquia e república, tá? A monarquia, ela admite formas absolutistas e constitucionais. No primeiro caso, né, de uma monarquia, ela pode ser tanto absolutista como constitucional. Quando ela é absolutista? Essa monarquia absolutista, ela predominou até o século XVIII, e o poder do governante ele era hereditário, ou seja, existiam muitos domínios de reis, e o filho do rei ele iria, consequentemente, substituir o pai, né? E assim por diante. Então, é uma monarquia absolutista, de reis. Já no modelo de monarquia constitucional, o poder soberano é limitado pelo de outros órgãos, como parlamentos e gabinetes. Não é mais de reis, rainhas, certo? E a república, ela vai se opor à monarquia, né? No Brasil, nós temos uma monarquia e uma república, né, gente? E aí, essa forma monárquica de governo, ela manifesta a rejeição a governos aristocráticos ou oligárquicos. Nela, presidentes e ministros, primeiros ministros, normalmente são eleitos por períodos determinados, certo? Então, eu posso ter numa república tanto presidentes como primeiros ministros, certo? Na Alemanha, nós temos a primeira-ministra, né? E aí é um exemplo. Então, só ver aqui se nós vamos estudar só as formas de governo para ir para os tipos de Estado na próxima aula, tá, gente? Nós vamos encerrar esse conteúdo falando dos tipos de Estado. E aí, já vou logo adiantando aqui, falando do Estado absolutista hoje. Então, eu tenho formas de governo e eu tenho tipos de Estados. E aí, os tipos de Estados, nós temos o absolutista, vamos começar falando desse Estado. Primeiramente, para que exista um Estado absolutista, é preciso ter uma unidade territorial. Não existe Estado sem território, sem limite territorial. Exemplo, Maranhão, ele tem um limite territorial, né? O governador ele não pode agir, ter ações, criar ações para o estado do Pará. Ele tem que agir no limite do seu território, no limite do território maranhense. Então, todo estado ele precisa, seja ele absolutista ou não, precisa de um limite territorial. E aí nós temos o que também nesse tipo de Estado absolutista? Concentração do poder na figura de quem? De um rei. Já vimos, né? Que a forma de governo, se for monarquia absolutista, lógico, eu tenho um tipo de Estado absolutista, lógico, quem governa é o rei. E aí ele que vai controlar a economia, a justiça, o exército. E ele predominou em que período nós tivemos uma predominância maior desse tipo de Estado? Século XVI e XVIII. Um exemplo do poder absoluto, por exemplo, foi na França, né, com Luís XIV, cuja concentração dos poderes ficou imortalizada na frase: o Estado sou eu. Era o rei que decidia todas as instâncias ou esferas do poder público, esfera econômica, de saúde, de segurança, certo? E aí nós tivemos alguns teóricos que vieram questionar esse tipo de Estado, como Thomas Hobbes, né? Aí nós temos também como exemplo o Estado liberal. Esse tipo de Estado liberal, ou burguês, ele foi inspirado pela Revolução Francesa, que tinha como ideário o lema, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, certo? Fundamentos principais desse Estado liberal: soberania popular e representação política. Aqui,
a partir da modernidade, né, já no século XVIII e XIX, nós temos uma descentralização do poder estatal, né? E aí, na figura do rei, por exemplo, que era considerado o próprio Estado. E aí nós temos várias mudanças na Europa e outros locais do mundo. E o Estado, né, ele ainda existia, mas com menos centralizado. Sua principal função do Estado liberal é resguardar a propriedade privada, separar o público do privado, porque não se tinha muito essa separação na época do século XV e XVI, quando existia um Estado predominante que era absolutista. E aí nós temos a separação entre economia e política. O Estado ele já vai não intervir na economia, o Estado liberal, ele já vai não intervir. Tá? O mercado ele vai começar a se autorregular sozinho. E aí nós temos quem é o pai do liberalismo, Adam Smith, né? Considerado o mais importante teórico do liberalismo econômico, e ele dizia o seguinte, que ou postulava que havia uma mão invisível que regularia os preços e as mercadorias. Para os liberais, o lema laissez-faire ou laissez-passer, deixar e fazer, deixar e passar, né? Esse é o lema. Ou seja, o que quer dizer laissez-faire e laissez-passer? Laissez-passer, né? Laissez-passer quer dizer que o Estado ele já vai o quê? Abrir mão da economia, ele já não vai interferir tanto nas decisões econômicas, né? Os bancos vão ter mais autonomia para, digamos assim, intervir ali na sociedade, certo? E aí, nós temos também o pai do liberalismo, que não é o econômico, mas o político, né? Já que estava havendo uma separação entre economia e política, surgiram vários teóricos sobre esses estudos. E aí nós temos o liberal, né, dentro do Estado liberal, um teórico que deu muita contribuição, que é John Locke, né? Considerado um dos principais teóricos do liberalismo político. Ele vai discordar de Thomas Hobbes, né, em relação à natureza humana e ao absolutismo, atribuindo o controle das liberdades individuais e a defesa da propriedade ao Estado. Ou seja, para Locke, o Estado ele tem mais responsabilidade, né, sobre os indivíduos, sobre garantia de liberdade e propriedade privada. É dever do Estado garantir liberdade, propriedade privada. O liberalismo, portanto, ele não é antiestatal, certo? Atribui ao Estado o papel de garantir a segurança e resguardar a propriedade privada, como eu falei. E aí, na visão liberal, o Estado tem como finalidades a garantia da liberdade civil e política, certo? Deve-se, no Estado liberal, primar pela garantia da expressão, da liberdade de expressão religiosa, política, jurídica, certo? E aí, dentro desse Estado liberal, nós temos algumas consequências, que é a competição entre empresas, concentração de capital, já que o Estado ele não vai intervir tanto na economia, né? Ali a própria economia ela vai se autorregulando e isso tem algumas consequências, inclusive negativas para a sociedade, principalmente para algumas instâncias da sociedade, algumas classes sociais que são menos favorecidas economicamente. E aí nós temos também a intensificação da demanda popular por benefícios sociais, em especial após as guerras ocasionadas pela competição de mercado. Então, deu para entender aqui, gente, o que é o Estado liberal? O Estado liberal, ele existe ali, só que ele não tem mais tanto poder, ao poder econômico, por exemplo, ele não vai estar muito direcionado a ele. Ele vai apenas ali fiscalizar, ele não vai regular, tá bom? No liberalismo. Já no Estado absolutista, a figura do rei, né, era o rei que administrava, que regulava tudo, inclusive a própria economia. Deu para entender essa diferença? Então, nós vamos parar hoje nesses dois tipos de Estado, e na próxima aula já vamos trazer a atividade para a gente responder, certo? O que é o Estado liberal, as características do Estado liberal e do Estado burguês. Desculpe, do Estado absolutista burguês, certo? Valeu por hoje, galera.